A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós hoje, nesta manhã de domingo, em que nos juntamos para cultuar ao nosso Santo Deus, nós vamos começar por aprender matemática. Amém? Vamos aprender matemática. Lá fora aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Ok. Aqui dentro aprendemos que 1 mais 1 é igual a 1. Por quê? 1 mais 1 aqui dentro é igual a 1. Então, há uma grande necessidade de, enquanto igreja, cada vez que entra uma pessoa, cada vez que se adiciona um, permaneça um, porque quando ele entrou, ele já encontrou um. E que nome que damos a isso? Comunhão. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de definir a palavra comunhão, o que também é uma novidade para mim. Comunhão, no dicionário, vem sintonia de sentimentos. Amém? Comunhão é definido como sintonia no modo de pensar. Amém? Sintonia no modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. Amém? Então, uma igreja em comunhão, os irmãos em comunhão, não são mais plural, é apenas um. A igreja é apenas um. E cada vez que entrar alguém, cada vez que adicionar alguém, que seja mais um. Amém? Deus seja louvado. Então, nós temos este propósito de virmos à casa do Senhor, de entrarmos e estarmos bem na nossa vida cristã, para podermos estar em comunhão com o nosso Deus. Amém? Na nossa comunhão com Deus é o que nós chamamos de relacionamento, é um relacionamento. Nunca ouvimos falar de que quanto mais tempo os casais passam juntos, mais parecidos ficam. É engraçado, eu nunca percebi isso. Eu nunca percebi isso. Quanto mais anos juntos, mais parecidos. Eu já nem sei se é o pastor Saló, a pastora Tânia. São tão parecidos. E é mesmo assim em todos os casais, não é verdade? Não temos visto isso nas nossas amizades, nos nossos conhecimentos. Quanto mais próximos, quanto mais unidos, aí deixa de parecer dois, porque passa a ser um. Amém? A palavra de Deus declara que quando se juntar o homem à mulher, não serão mais dois, mas um. Aí está a nossa matemática. E então, quando entra o Espírito Santo dentro de nós não vamos na rua e nos apresentamos a paz do Senhor, eu sou o Espírito Santo e o Jetro. Não, nós somos só o Jetro, não é isso? Somos só nós. Por quê? Porque em nós tem que contar com o Espírito Santo. Não são dois, mas são um. Sempre. Nessa matemática, enquanto vida espiritual, fora da acadêmica, sempre, na nossa adição, tem que valer um. Porque a palavra declara que andarão dois se não estiverem de acordo. Então, é necessária essa comunhão, essa sintonia de sentimentos, essa sintonia de pensamentos, essa sintonia de ações, essa sintonia de sentimentos, assim diz a palavra de Deus, amém? É necessário essa comunhão para que sejamos um só, amém? É essa a intenção que nós temos todos, de sermos um, e Jesus será a cabeça do corpo, de um único corpo, amém? Deus seja louvado. Então, quando nós entramos à presença de Deus, quando nós entramos em comunhão com Deus, nós procuramos ser apenas um também, amém? Nós procuramos não andar fora deste acordo, fora desta comunhão, fora deste entendimento, fora
das ações que seriam a do Espírito Santo, a de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Deus seja louvado. Nós, percebendo que 1 mais 1 é igual a 1, nós sabemos e precisamos de ter certeza com quem é que nos estamos a juntar. Com quem é que nos estamos a associar. Porque tudo aquilo que se ajuntar a nós será aquilo que nós nos tornaremos. Amém? São os teus amigos, é a tua família, seja a família da tua mulher no casamento, é com eles que tu estás a juntar e serão um apenas. Amém? Deus seja louvado. Então, nós vemos que existem, se estamos a falar do mundo espiritual, existem também duas essências. A essência boa e a essência má. A essência santa e a essência pecaminosa. Amém? A essência santa é a de nosso Deus. O único Espírito bom, de Deus bom que existe. Deus, Jeová, Yahweh. Amém? Mas a essência pecaminosa não é uma vida por si só como a de Deus, mas é uma geração de desobediência. Então muitos escolheram esse caminho. A de pecaminosa é de perversão e são muitos que estão em desacordo com aquilo que é a santidade. Amém? Então nós não vamos nos focar a isso, mas vamos perceber que inclusive a palavra de Deus nos ensina que quando nos unirmos a alguém, seremos apenas um. E quando escolhermos nos associarmos a um Deus, a um Espírito, nós também seremos parecidos com este mesmo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 2:20. E passo a ler. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Deus seja louvado. Então, aqui estamos a ver esta associação de um Espírito dentro de nós, uma vida dentro de nós. Nós estamos nos associando ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, a vida em Cristo. E a palavra está a dizer, já não somos dois, porque já não sou eu sozinho que moro no meu corpo, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém? Amém. No Gálatas 2:20 está-nos a ensinar que somos um, porque não se trata mais da pessoa, daquela que era o dono do corpo, mas agora Cristo vive em mim. Mas esse é o exemplo quando nós escolhemos Deus. Também podemos escolher outras coisas fora deste caminho, amém? Não são válidas para nós, mas existem. E nós vemos que quando nós nos associamos, alguém aqui tem um ídolo, um famoso, um músico, um rapper, um artista musical, o que for, uma inspiração. E nós entendendo estas coisas, nós vemos que quando nós olhamos para um ídolo, nós lhe temos como nossa inspiração. E nós aliamos até a nossa forma de vestir, nossa forma de falar, nossa forma de se pronunciar, por causa daquilo a quem nós nos associamos. Amém? Nós olhamos para o político, olhamos para o artista, olhamos para aquela posição que nós queremos estar e nós começamos a nos associar desta forma. A Bíblia muitas vezes chama ídolos de deuses, aqueles que têm deuses, em quem eles confiam. Então nós vemos que nós também, quando confiamos em algo fora de Deus, nós estamos transformando aquelas coisas em ídolos. Estamos transformando aquelas coisas em deuses de nossa vida. Amém? Então, é aí que nós aprendemos o outro lado.
Mas a palavra de Deus está nos a ensinar essa matemática espiritual, de que quando nós nos associamos a alguma coisa, essa associação pode ser feita por confiança, por crença. Amém? Nós podemos nos associar a um Deus simplesmente por crermos nele. Amém? Vamos abrir Salmos 115. No Salmos 115, versículo 5, do versículo 5 até o versículo 11. E assim, eu vou ler a partir do versículo 2, para dar mais ênfase, e diz assim: porque perguntam as nações onde está o Deus deles. O nosso Deus está nos céus. Amém? E pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Amém? Tornam-se como eles aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Amém? Então o salmista está a dizer que aqueles que estão a seguir a estes ídolos, aqueles que confiam nestes deuses, estão se tornando tal e qual. Eles estão se associando a estes deuses e estão ficando parecidos por causa desse relacionamento. Ali a matemática foi feita. Eles esculpiram deuses para eles mesmos. E eles adicionaram, eles se associaram a essas coisas e eles se tornaram tal e qual aquilo que eles criaram. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Amém? E então o salmista, nos mostrando essa matemática, dizendo que se você seguir estes ídolos que nada podem fazer, ele nos está também a dizer no versículo a seguir que se estes nada podem fazer, mas é um relacionamento comum, e os homens estão se tornando tal e quais os ídolos, então saiba que existe uma grande importância na escolha de quem você vai se associar. Amém? Então, se eles estão se associando a algo que nada pode fazer, eles estão se tornando... Com o que é que eu quero me associar? Eu quero me associar com aquele que tudo pode. Aleluia. Amém? Eu quero me associar com aquele que tudo pode. Então o salmista aconselha o povo de Deus. Aconselha, não somos obrigados. Ele aconselha. Ele dá uma sugestão que eu creio ser muito válida. E ele diz assim: confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é seu socorro e seu escudo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Este salmista, o salmista está nos a aconselhar a confiar em Deus, a nos associarmos em Deus, a termos Jeová, Yahweh, como o nosso ídolo, como o nosso Deus. Amém? Porque quando nós nos associamos ao Deus que é capaz de todas as coisas, é ali que em nossa vida, por causa dessa comunhão com Deus, se manifesta o Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, tu só podes tudo se tiveres quem te fortaleça. Aquele que tudo pode. O único Deus que tudo pode. Amém? E quem é esse Deus senão Yahweh? Quem é esse Deus senão Jeová? Amém? Deus seja louvado. Assim, nós entendemos que
temos estas duas opções e claramente nós sabemos qual é que nós iremos escolher para nós mesmos. Amém? Nós iremos nos associar e entrar em comunhão com o nosso Deus. Amém? Mas precisamos de entender verdadeiramente o que é essa sintonia, essa sincronização, essa comunhão. A comunhão é definida como a sintonia de atitudes. Então, vai entrar um espírito em seu corpo e vai fazer morada em seu corpo. Significa que a vida, que as atitudes, os seus pensamentos e tudo aquilo que você fizer tem que ir de acordo ao espírito que você tem dentro. Amém? Seria antes o espírito humano, a tua alma humana, a nossa alma humana? Mas agora nós temos outra coisa dentro de nós. Temos outro alguém dentro de nós. Amém? Nós precisamos de entender que esta comunhão tem a ver com atitude. Essa sincronização, tenho em mim o Espírito de Deus, então as palavras que eu falar têm que ir de acordo ao Espírito da vida que existe em mim. Então as palavras têm que ser palavras de vida. Tenho um Espírito Santo vivendo dentro de mim, partilhando o mesmo corpo que eu. Então a minha vida tem que ser santa. Amém? Temos o Espírito de Deus da justiça. Então, de que forma tem que ser as minhas atitudes? O fruto das minhas mãos. Justos. Por quê? Por causa desta comunhão. A comunhão não é automática. A comunhão é atitude. A partir do momento que soubemos que é atitude, nós precisamos alinhar o nosso pensamento. Nós precisamos alinhar os frutos de nossa mão. As atitudes que nós temos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de acordo ao Espírito que em nós existe. Amém? Amém? Amém. Eu estou querendo dizer que a comunhão não é o Espírito que está dentro de nós que faz. Porque trata-se desta comunhão com o mesmo Espírito. Amém? Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos permite entrar em comunhão com Deus, Pai. Mas quem é que nos mete em comunhão com o Espírito Santo? Nós. Então, estarmos em comunhão com Deus, que é aquilo que todos nós buscamos, ou pelo menos devemos buscar, é uma responsabilidade nossa. Amém? Estar em comunhão com Deus significa você estar consciente daquilo que você está a fazer. Você é que toma as decisões. Então, se tiver em conta, em consideração a comunhão, você tomará essas tuas decisões baseando-se no Espírito que você tem em si. E esse Espírito é santo. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser conscientes e tomar estas atitudes de cuidar de nossa vida espiritual, mental, física, o que for. Nós precisamos de cuidar de nossas ações, de nossa vida, para estarmos em comunhão com o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Amém? Sempre, sempre, sempre teremos como chegar a Deus. Sempre. A palavra de Deus diz que nada nos pode separar do amor de Cristo. Amém? O amor de Cristo é a sua graça, a sua misericórdia, aquele contato da sua divina providência com a sua vida. Mas tudo por causa do Espírito que você tem em si, que te deixa em comunhão com Deus. Então, estando o Espírito de Deus em ti, o Espírito Santo, não existe nada que possa separar o Espírito Santo de Deus. Amém? Não se trata de nós, trata-se do Espírito que nós temos em nós. Não pode se separar o Espírito de Deus. O Espírito Santo pertence a Deus e não existe nada que possa impedir a isso.
Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus como testemunha, como garantia daquilo que há de vir. A promessa da vida eterna. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como garantia destas coisas, nós temos o Espírito Santo, aquele que nos permite estar em comunhão com Deus. Mas a mesma palavra diz que algo nos separa de Deus, que é os nossos pecados. Os nossos pecados nos separam da presença de Deus. Mas Deus está a dizer que nada nos pode separar do amor dele. Por quê? Porque o amor dele, e define assim, é Cristo Jesus. E o que é que Cristo Jesus fez? Porque a palavra diz, conhecereis pelas suas obras, não é isso? Assim sendo, nós vamos saber que amor é esse de Jesus Cristo. É pelas suas obras. O que é que Jesus fez? Jesus nos deu o Espírito Santo e ele se foi. Não foi assim? Então, nós vemos que o amor, e no amor de Deus, Jesus nos concede o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem completa e plena comunhão com Deus. Então, nada nos pode separar se dependermos do Espírito Santo. Mas, Deus não disse que nada te pode separar do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é puro. Então, se nós profanarmos o corpo, o templo, e a nossa mente não estiver em comunhão, não estiver em sintonia nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos frutos de nossa mão, não estiver em comunhão com o Espírito de Deus, nós nos separamos do Espírito Santo. O Espírito Santo aparta-se quando o lugar não for santo. Simples assim. O Espírito Santo de Deus não habitará no teu corpo, não permanecerá perto de ti, se os teus pensamentos, se as tuas ações não refletirem santidade. Algo que mostre uma comunhão, algo que mostre este relacionamento que tu tens com o Espírito Santo. Amém? Então não devemos deixar essa responsabilidade de mudar as nossas atitudes com Deus. É nossa responsabilidade. Deus nos fez a melhor coisa possível, e nem vou entrar em detalhes porque a melhor coisa possível que Deus fez para nós, depois do dom da vida, foi nos conceder o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo existe em cada um de nós. Neste momento, o Espírito Santo existe em cada um de nós. Quantos de nós têm em comunhão com esse mesmo Espírito? Quantos de nós têm em comunhão com este mesmo Espírito? Isto é uma pergunta real. É uma pergunta necessária. Sim, viemos à igreja. Sim, adoramos a Deus. Mas quantos de nós estamos em comunhão com Deus através do Espírito Santo? Isto é real. A comunhão, sendo a sintonia de atitudes, de ações, nós percebemos que nós precisamos agir da mesma maneira que aquele que existe em nós, que este mesmo Espírito Santo. E este Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus é amor. Então as nossas atitudes que refletirão esta comunhão, que entrarão em alinhamento com o Espírito de Deus, são atitudes de amor. Você quer ter certeza que você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus? Olhe para as suas atitudes. Se você ver que são atitudes de amor, você saberá que você está em alinhamento com o Espírito Santo de Deus em si. E quando você começar a agir desta maneira, a levar a vida desta maneira, com amor, com santidade, em alinhamento com o Espírito Santo de Deus, ali sim eu te garanto, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Cristo
é quem nós buscamos, é quem nós procuramos. E ele se apresenta como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso maior adversário é Satanás. Satanás pode ser o nosso maior adversário, mas ele só usa uma estratégia: a mentira, o engano, a mesma coisa. A única arma de Satanás. Por quê? Porque ele sabe que ele não é, então ele precisa se engrandecer. Amém? Ele sabe que ele não pode contra ti, porque em ti existe o Espírito Santo de Deus, aquele que te torna possível, forte, capaz de todas as coisas. Ele sabe disso. Então ele precisa te enganar, ele precisa te dizer o contrário. Numa comunhão com o Espírito de Deus, numa comunhão com Deus, em nós habitará o Espírito de Deus. Assim diz a palavra de Deus, que não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo se apresenta de uma forma: eu sou o caminho. O que é que está no meio? O que é que está dentro de si? A verdade. Onde você estiver verdade, veja, a palavra de Deus, por cada dia do ano, diz: seja firme. Se afirme nestas coisas. Se afirme nessa verdade. E tudo aquilo que vem para te abalar, com certeza, obra de Satanás, obras do mal, tudo aquilo que vier contra si, virá em forma de mentira, mas aquele que tiver a verdade em si não se abalará. Amém? Estando em comunhão com Deus, nós temos a verdade vivendo em nós. Amém? Então, a partir do momento, e olha, na nossa vida cristã, não importa em qual fase nós estamos, não importa quão maduro nós estamos, nós só precisamos de uma coisa: comunhão com Deus. Amém. Comunhão com Deus, que desde o princípio, e é aquilo mesmo que estamos celebrando nesta manhã, a nossa comunhão com Deus. Porque numa comunhão com Deus, o Espírito de Deus, capaz de todas as coisas, mora em ti. E Satanás, sabendo que a verdade existe em ti, ele não pode dizer-te mais nada. Ele não pode atacar, porque todas as armas levantadas contra ti não prosperarão. Aleluia, glória a Deus. Não é por causa de nós, por causa do Espírito que existe em nós, por causa de Deus que vive em nós. Amém? Amém. Assim sendo, quando nós estamos na comunhão, Satanás pode vir com a mentira e não vai funcionar. Satanás pode intentar doença, não vai funcionar. Satanás pode vir trazer a morte e não vai funcionar. Satanás vai vir com as suas acusações e não vão funcionar. Satanás pode inclusive abrir as portas dos infernos, mas contra a igreja em comunhão, mesmo assim, não prevalecerão. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Nós somos chamados, e se existe alguma necessidade que nós temos, é de estar em comunhão. A palavra de Deus diz quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aleluia. Vivam em alinhamento de ideias, ajam da mesma forma, pensem da mesma forma, sintam-se da mesma forma. E sabendo que esta comunhão é baseada na atitude, e a atitude que Deus nos manda ter, os mandamentos que são regras, são condutas, são normas para as nossas vidas, então nos está a dizer que tem certas atitudes que nós devemos ter. É isso que representa os mandamentos para nós. E a atitude que Deus nos está a mandar ter é: ame o próximo como a si mesmo. Ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas.
Deus só está nos pedindo essas coisinhas, que são duas novamente. Ame o próximo e ame a Deus. 2. Mas na verdade, estas duas coisas juntas são o amor. Ame. Novamente a matemática espiritual se vem a justificar. Aleluia. Amém. Andarão dois se não estiverem de acordo, se não estiverem em união. E nós somos chamados a andar juntos, então precisamos de partilhar da mesma visão. Amém? Deus seja louvado. Abramos as nossas Bíblias em 1 de João 3, versículo 24. 1 de João 3, versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Então, os que obedecem os seus mandamentos, ou os que cumprem, os que agem, os que realizam estas obras, os que realizam estas ações, os que vivem desta maneira, amando. Amém? Estes nele permanecem. Estes em Deus permanecem. Amém? E Deus neles. Nós em Deus e Deus em nós. Esta é a nossa comunhão. Amém? Esta é a nossa comunhão. Mas a comunhão é sintonia de atitudes, então as nossas atitudes devem refletir, devem estar em alinhamento às atitudes do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que é perfeito, não nós. Então quem se afastará será o Espírito Santo. Amém? Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. 2. 1 mais 1 é igual a 1. Novamente, a matemática. Do seguinte modo, desta forma, ou seja, só assim, nós sabemos que Deus permanece em nós. Através de quê? Através do Espírito que Ele nos deu. Amém? Nós só sabemos que Deus está em nós quando as nossas atitudes refletirem esta comunhão com o Espírito de Deus. Porque estando em comunhão com o Espírito de Deus, não existe nada que nos possa separar de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Coríntios 13. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Amém? Isso é uma despedida do apóstolo Paulo, dizendo assim para a igreja. Ele manda uma mensagem à igreja que nós podemos aprender, inclusive na forma dele se despedir, porque as pessoas notam que ele domina estas coisas. Amém? E ele despede assim a igreja: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Então o apóstolo Paulo está despedido. Ele sabe que enquanto eu estiver presente, eu vos serei auxílio, eu serei ajuda do povo. Enquanto aqui o pastor pregar, enquanto eu puder vos conduzir, eu serei ajuda. Mas eu estou indo embora, eu não estarei mais com vocês. Não significa que vocês não serão capazes de prosseguir as suas vidas. Serão, mas precisam de duas coisas apenas. Então com isso eu vos deixo, com o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém?
O apóstolo Paulo, ele se afastando, ele se despedindo, ele está assegurando que a igreja permanece de pé. E como? Dando duas coisas, que quando juntas se tornam em uma novamente. Ele nos deixa com estes desejos, que o amor de Deus seja em nós. O amor de Deus é aquilo que nós falamos, a atitude, aquilo que reflete a comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Amém? Este amor, ele nos deseja e deseja também a comunhão com o Espírito Santo, para que nós estejamos de acordo, em alinhamento com este mesmo amor. Estando unido ao Espírito Santo e agindo com amor, nós entraremos em comunhão com Deus. Novamente, 1 mais 1 é igual a 1. Ele sabe do que ele está a falar. Deus sabe o que ele quer que a sua igreja saiba. Amém? Amém. Verdadeiramente amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de João 4, 13. 1 de João 4, versículo 13. E diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Amém? E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Amém? Amém. Então, nós percebemos e nos é confirmado pela palavra de Deus que nós possuímos este Espírito, esta janela de oportunidade para estarmos em comunhão com nosso Deus, que é tudo que nós precisamos. Amém? Deus seja louvado. Esta é a comunhão com o Espírito de Deus. A comunhão com o Espírito de Deus trata-se de nós mesmos. Começa na nossa casa, não é na igreja. Começa na nossa casa. Começa lá de onde nós viemos. Amém? Começa daquelas nossas atitudes do lado de fora. Amém? Mas, consequentemente, nós temos uma vida. Nós temos uma comunhão, uma junção com a igreja. Então, nós precisamos de ser um com o Espírito Santo nós mesmos, para quando nos adicionarmos à igreja, seja um encontrando um. Não podemos entrar. Se existem problemas nas igrejas, nos dias de hoje, é porque tem entrado uma pessoa pela porta, mas estão a entrar dois. Porque não estão em comunhão com o Espírito Santo. Porque se entrar um pela porta e encontrar um aqui dentro, aqui não passarão a ser três. Não passarão a ter três imagens, não passarão a ter três visões, não passarão a ter três crenças, não passarão a ter três deuses, não passarão a ter três ideais. Se entrar um por aquela porta, encontrar um aqui dentro, a igreja será um único corpo. Porque precisamos de saber, cabeça é só uma. Cabeça para o corpo de Cristo é só uma, Jesus. Caminho para o corpo de Cristo é só um, Jesus. A verdade para o corpo de Cristo, a verdade que junta, é só uma, Jesus. Novamente. Amém. Só existe um único corpo, a qual a cabeça de Jesus irá se juntar. E este único corpo precisa ser a igreja de Cristo em comunhão.
Amém? Amém. Nós precisamos andar em comunhão, porque separados a cabeça não participará de nós. Nós precisamos ser achados um. Amém? Amém. Nós precisamos estar unidos em alinhamento com o pensamento da cabeça, com o ideal da cabeça, com as atitudes das mãos de Cristo. Amém? Amém. A única atitude que leva a Cristo é a de amor. Uma única coisa. De todas estas coisas juntas, só nos resulta em uma única coisa: comunhão com Deus. A igreja precisa estar em comunhão com Deus. Amém? Amém. Nós precisamos ser achados em comunhão com os nossos irmãos e comunhão primeiramente com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E agora, entendendo estas coisas, nós precisamos de saber o que nos leva, o que nos assegura esta comunhão. Oh, glória! Nós precisamos estar em comunhão, mas num relacionamento, você não pode dormir fora e voltar e encontrar a cama feita. Você não pode se comportar mal e perceber, não, eu entendo que na rua não é o meu lugar é em casa, e voltar em casa e não dirigir a palavra. Amém? Você não pode quebrar um relacionamento, magoar uma confiança e quando voltar, porque reconhece que Deus é a salvação, reconhece que neste relacionamento você está bem, mas você não mostra isso. Você não demonstra arrependimento, você sente remorso. É isso que te faz voltar para casa, é isso que te faz voltar a Deus. Mas arrependimento é se justificar, é pedir perdão, é reconhecer a sua falha. Amém? Amém. Não somos chamados a entender como Jesus sendo a salvação, o Espírito Santo sendo santo em nosso corpo. Nós pecamos, depois percebemos aqui fora não conseguimos em Jesus, voltamos para Jesus, sentamos e olhamos para aprender mais. Não vai entrar. Não funciona assim. Essa matemática te encontrou em dois. Você está dividido nas suas ações. Você está dividido nas suas atitudes. Como pode Deus aqui se juntar a dois? Porque Ele tem que se juntar ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo não se encontra em comunhão consigo. Como é que fica? Você não alcançará a salvação. Simples assim. A nossa salvação é nos garantida. Assim disse no início, garantida. A garantia da salvação, a garantia da promessa que há de vir é o Espírito Santo em nós. Amém? Amém. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é pessoal, não é com a igreja, é pessoal. Amém? Sendo o nosso relacionamento pessoal, assim diz a palavra de Deus, resolve os teus problemas dentro de casa, depois é que vem a igreja. Não saia de casa com problema assim. Não venha para a igreja com problema em casa. É isso que a Bíblia nos ensina. Não venha aqui pregar se você não fez a cama. Se não tens as tuas roupas lavadas com a tua mulher, com teus pais. Amém? O primeiro relacionamento é em casa. E casa é onde nós estamos a maior parte do tempo. Então nós percebemos que o Espírito Santo tornou o nosso corpo a sua morada, a sua casa. Se existe a primeira coisa que nós devemos tornar prioridade para resolver, é a nossa situação, a nossa relação com o Espírito Santo. Amém? Amém. Verdadeiramente amém? Amém. Aleluia.
Nós precisamos perceber que antes de igreja, antes de entrar na igreja para entrar em comunhão com os irmãos, nós precisamos de entrar em comunhão com o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo não habita em lugar que não seja santo. Então precisamos de entender a santidade. Precisamos de perceber a santidade para que vivamos debaixo de santificação em santificação. Santo não é aquele que nunca pecou. Fomos enganados se entendemos assim. Santo é aquele que sempre se santifica. Amém. Aqueles que estarão sentados, 24 anciãos que estarão sentados à espera para julgar. A palavra diz assim em Apocalipse, eles tinham as suas vestes manchadas e eles mergulharam no sangue. Eles mergulharam no sangue e assim foram lavados. Sendo eles santos, eles já estão santos o suficiente para julgar. Amém? Então, inclusive aqueles que estão sentados à nossa espera para nos julgar, eles não nasceram assim, eles foram tornados santos. E se aquele a quem é reservado o direito de julgar foi santificado, quanto mais nós que estamos sendo julgados. Nós temos e precisamos de nos santificar. E santificar é nada mais do que nos separar e nos abster de todo o mal, de todo o pecado e de tudo aquilo que nos separa desta comunhão com o Espírito Santo. Amém? Nos separando do Espírito Santo, nos separamos de Deus. Então, se você não entende o que é o Espírito Santo, mas quer Deus, você não chegará até ali. Porque, inclusive, Jesus disse, eu sou o único caminho. E o caminho que Ele deixou para chegar a Jesus foi o Espírito Santo em si. Amém? Então, queremos chegar ao Pai? Espírito Santo. Para chegar ao Pai tem que chegar ao Filho? Espírito Santo. Se existe algum pecado que não é perdoado, é aquele contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que testemunha inclusive o seu coração. É aquele que testemunha, é o seu advogado na presença de Deus. Nós precisamos restabelecer esta nossa comunhão com o Espírito Santo e andar de acordo a esta santidade dele mesmo. Amém? Como é que nós asseguramos esta comunhão? Nós precisamos entrar em comunhão confessando nossos pecados. Na confissão de nossos pecados, nós não estamos mais sentindo só remorsos. Nós sentimos os remorsos e sabemos que estamos magoando, inclusive pecados contra nós mesmos. Mas nós pedimos perdão porque estamos pecando contra o Espírito Santo que habita em nosso corpo. Amém? Então toda sorte de pecado precisa ser perdoado. Não existe essa, eu não fiz mal a ninguém, mas você vive dentro de sua casa queimando os seus olhos na televisão, massacrando suas vistas, massacrando sua mente, olhando para o espelho e se julgando, dizendo que você não é capaz, você não pode, você está-se a julgar. Mas lembre-se que existe um Espírito que também habita neste corpo. A quem é que você está a julgar? Você quer julgar a Deus? Você não quer julgar a Deus, não se julgue a você próprio. Porque o Espírito Santo de Deus habita em si. E se você quer essa comunhão, você precisa se arrepender, não mais sentir só remorsos, mas se arrepender. E no arrependimento é uma busca de perdão, é pedir perdão ao Espírito Santo. É chegar ao Espírito Santo e falar, não ele buscar porque ele não está num templo, não está numa igreja, ele está dentro de si. Amém? Amém? Então, quando você precisa de se arrepender, você precisa falar ao Espírito Santo, você precisa confessar, você precisa buscar perdão. Mas pela graça e misericórdia de Deus, o perdão é livre para todos aqueles que creem em Jesus. O perdão está disponível a todos aqueles que encontrarem o caminho da cruz. E o caminho da cruz é uma vida de amor.
É uma vida debaixo dos mandamentos, cumprindo e andando em obediência. Obediência a essas autoridades sobre nossa vida. Amém? Entramos em comunhão com o Espírito Santo, assegurando que esse nosso relacionamento está saudável. Você precisa se arrepender de todos os males que você fez, de todos os pecados conscientes e inconscientes que você fez. Você precisa pedir perdão, e a palavra de Deus declara em Hebreus 9:22 que não existe perdão sem derramamento de sangue. Amém? Amém. Não existe perdão sem derramamento de sangue. Então, quando nós pedimos perdão, nós sabemos que o mundo não nos pode perdoar, porque não foi a eles que nós magoamos. Nós estamos pedindo perdão ao Espírito Santo em nós. Amém? É assim que se começa, pelo menos. Pedindo perdão ao Espírito Santo, nós temos que buscar perdão aonde se pode achar. Você não pode pedir algo a alguém que não tem para te dar. Se existe alguém que tem perdão para te dar, é Jesus, que morreu na cruz e pagou pelos seus pecados e derramou algo de si. Derramou um sangue puro, santo, imaculado, capaz de lavar todos os pecados de nós. Amém? Este sangue de Jesus é capaz de o purificar. Este sangue de Jesus é capaz de dar o perdão que você precisa. Amém? Nós precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus para que entremos em comunhão com Deus. Mas para entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, precisamos pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados. E arrepender é pedir perdão, e nós achamos esse perdão na cruz. Nós achamos esse perdão em Jesus. Amém? Nós abramos as nossas Bíblias em Efésios 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13. Amém? Todos achamos? Amém. Ainda estou a ouvir folhas. Todos achamos? Amém. Aleluia. Vamos repetir juntos. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, e este vocês fala para nós, então digamos, nós. Aleluia. Mas agora, em Cristo Jesus, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, nos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois
em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aplauda ao Senhor. Bendito seja o teu santo nome. E eu passarei a repetir. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Esta nossa aproximação é garantida e assegurada através do sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O qual dos dois fez novamente a nossa matemática. Amém? Porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos, do qual dos dois fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem. Amém? Dos dois, de nós, ele queria criar em si um novo homem. Este corpo está sujeito às leis deste mundo. Está sujeito a pagar pelos seus pecados, mas ele fez com que o seu corpo pagasse os pecados, então ele já não está sujeito à lei. E ele quer que nós nos juntemos a ele, não Deus em nós, mas nós em Deus, para que o peso da lei não pese mais sobre nós, não seja mais sobre nós, mas nós estejamos livres desta carne, livres desta culpa, livres desta fraqueza em Cristo Jesus. Por isso é que não somos nós conduzindo o nosso corpo, mas Senhor Jesus, o Senhor de nossa vida, conduzindo as nossas vidas, não mais eu, mas Cristo vive em mim, aquele que já pagou pelos pecados, aquele que é livre, aquele que é capaz, aquele que não tem perseguição, aquele que a acusação não tem poder. Amém? 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 Amém. Verdadeiramente amém? Amém. Aleluia. Oh glória, fazendo assim a paz e reconciliar. A reconciliação é a criação da comunhão entre o povo de Deus e Jesus. Amém? Amém. Reconciliar com Deus, os dois em um corpo. Aleluia. Aplauda o Senhor e coloque-se de pé. Glória a ti, Senhor Jesus. Bendito seja o santo nome de Deus. Nós hoje aprendemos matemática, talvez na próxima aula aprendamos biologia. Deus seja louvado. Assim, nós vamos ter certeza nesta manhã que antes de entrarmos na nossa ceia, nós não somos dois, nós não somos um número de pessoas, mas um único corpo aqui dentro desta sala. Amém? Podemos assegurar isso? Amém. Sabemos como? Entrando em comunhão primeiramente com o Espírito Santo em nós. Entrando em comunhão com o Espírito Santo de Deus em nós. Ali nós podemos entrar em comunhão com os nossos irmãos ao nosso lado. Estando em comunhão com os nossos irmãos, a igreja está preparada para receber o Espírito de Deus. Está preparada para receber a presença de Deus. Amém? Feche os seus olhos. E não seja movido de remorso, mas de verdadeiro arrependimento de todo o mal que você tem causado, de tudo aquilo que o afasta da presença de Deus. Seja a pessoa, seja a situação, seja pensamento, seja atitude, algo que te fizer, algo que você fez. Peça perdão por estas coisas. Peça perdão por essas coisas e arrependa-se. Prometa a si mesmo não voltar a repetir. Prometa a si mesmo não querer viver desta maneira. Prometa a si mesmo aceitar Jesus, esta comunhão com Jesus. Amém? Peça perdão ao Espírito Santo de Deus, aquele que te quer tornar um com Ele.
O Espírito Santo de Deus quer fazer morada em seu corpo e Ele não habita em templo impuro. Faça morada. Move o teu Espírito, Senhor, e convença o coração da tua igreja, Senhor, da tua justiça, Senhor. Seja a tua justiça trazendo paz ao coração de cada um de nós, Senhor. Quanto às nossas obras e quanto às nossas atitudes, Senhor. Quanto aos frutos de nossa mão, Senhor. Traga-nos para mais perto de Ti, Senhor. Mais perto de Ti, Senhor. A Tua palavra declara, Senhor, que antes pelo sangue nós fomos feitos puros, Senhor. Fomos feitos santos, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, declara em Abacuque 3:12, Senhor, que Tu podes fazer novamente nesta geração aquilo que Tu fizeste ontem, Senhor. Então faça novamente, Senhor. Restabeleça este laço, Senhor. Restabeleça esta comunhão, Senhor. Restabeleça esta amizade, Senhor. E destrua o muro de inimizade, Senhor, que nos separava do Teu Espírito. Destrua, Senhor. Destrua, Senhor, este muro que coloca a separação dentro de nós, ó Senhor. Este muro que coloca a divisão no seio da igreja. Este muro que coloca a divisão entre as nossas atitudes, nossos pensamentos, ó Senhor. E a consumação de nossas mãos, ó Senhor, que não vão de acordo com aquilo que Tu és em nossas vidas, ó Senhor. Sejamos nós, ó Senhor, colocados mais próximos, ó Senhor. Mais próximos de Ti, ó Espírito Santo. Mais próximo de Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Através do Teu sangue, Senhor, seja derramado o Teu sangue, Senhor, de sobre toda a Tua igreja. Seja derramado o Teu sangue de sobre a Tua igreja, Senhor. Seja derramado o Teu sangue, Senhor, pelo qual nós podemos chegar mais próximos de Ti. Podemos alcançar-Te, ó Senhor. Podemos estar mais próximos do Teu amor, mais próximos da Tua mão, mais próximos da vontade que Tu queres para as nossas vidas, ó Senhor. Mais próximos do Teu propósito, ó Senhor. Seja o Teu sangue, Senhor, sobre nossos alimentos, ó Senhor. Abastendo-nos, ó Senhor, e lavando-nos, ó Senhor, de toda a culpa e de todo o pecado, ó Senhor. E de todo o mal que provém da transgressão, ó Senhor, da Tua lei. Mas permita que nós vivamos no Teu amor. Vivamos, ó Senhor, na atitude de amor, ó Senhor. Que o nosso viver, ó Senhor, possa refletir verdadeiramente, ó Senhor, o Espírito Santo de Deus em nós, ó Senhor. Que não sejamos 2 mais 1, ó Senhor, na Tua presença. Que não sejamos 2 mais 1, ó Senhor, com Teu Espírito. Que não sejamos 2 mais 1, ó Senhor, com Teu amor. Que não sejamos 2 mais 1, ó Senhor, na comunhão contigo, Senhor. Contigo que és o Pai da glória, Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração e convide o Espírito de Deus a fazer morada em ti. Faz move o Espírito de Deus. Move o Espírito de Deus. Move o Espírito Santo. Águas vivas sobre este lugar, ó Senhor. Move o Espírito de Deus. Move o Espírito de Deus. Derrama, Senhor, o Teu sangue de sobre o Teu povo, Senhor. Tornando-nos, ó Senhor, santos, imaculados, puros, ó Senhor. Feitos justos aos olhos de Deus. Assim te pedimos, ó Senhor. Te pedimos, ó Senhor, que seja morado, Senhor, faça morado o Teu Espírito dentro de nós. Assim te pedimos, ó Senhor Jesus. Desça o Teu Espírito de sobre nós. Desça a manifestação do Teu amor de sobre nós. Desça, ó Senhor, e convença-nos, ó Senhor, de nosso pecado. Convença-nos, ó Senhor, das injustiças que temos colocado e feitos contra Ti, ó Pai. Convença-nos, ó Senhor, da verdade, ó Senhor. Convença-nos, ó Senhor, destas coisas, ó Senhor. Eis que nós nos arrependemos, ó Senhor, quando viemos à Tua frente, ó Senhor. Eis que nós viemos na Tua presença, ó Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, ó Senhor, pelas nossas atitudes que não vão em alinhamento, ó Senhor, com a Tua vontade. Seja o Teu Espírito Santo de Deus, ó Senhor, fazendo morada em nós, ó Pai.
Seja esta comunhão novamente restabelecida, ó Senhor. Nós ansiamos, ó Senhor, o toque. Nós ansiamos, ó Senhor, o Teu mover. Nós ansiamos, ó Senhor, o Teu falar. Nós ansiamos, ó Senhor, receber o Teu perdão, ó Pai. Nós ansiamos, ó Senhor, o Teu amor, a Tua justiça, ó Senhor, o Teu favor em nós. Nós ansiamos sentir da Tua divindade, ó Senhor. Nós ansiamos sentir-te, ó Senhor. Sentir o Teu Espírito Santo. Nós ansiamos de Ti, ó Senhor.